E aí, turma, tudo bem? Bom, já terminamos a nossa etapa do terceiro bimestre e aí nós iniciaremos já a etapa final, quarto bimestre, né, com tudo novo, novos temas para nossas aulas de FEC, enfim. É bom a gente entender que agora, como a gente está com essa dinâmica de uma parte da turma tá presencial e a outra parte da turma ainda está em casa, a dinâmica meio que mudou um pouquinho, mas continuaremos abordando nossos temas. O nosso tema de hoje é a relação do homens e mulheres no esporte, né? Temos que entender que existe uma diferença tanto salarial, né, como de comportamento, de situações que envolvam homens e mulheres no esporte. E aí, devido a tudo que está acontecendo no Brasil em relação a isso, principalmente voltado para o futebol ele ainda se configura como um esporte onde há uma participação muito mais masculina, não que tenha mulheres, mas as mulheres no esporte, no futebol, elas enfrentam situações bem constrangedoras que está relacionado com aquela questão do machismo que ainda existe dentro do futebol, bem mais do que em outras categorias de esporte. E aí, essa semana, nós tivemos algumas situações que deixaram isso bem claro, como a relação entre homens e mulheres dentro do esporte é complicada, né? Vimos que uma determinada jogadora de vôlei se manifestou politicamente com relação ao que ela achava sobre o governo atual, e aí ela acabou sendo punida por causa da sua manifestação ao vivo, em rede nacional, enfim. E temos situações em que um determinado jogador acabaria sendo contratado por um time e esse mesmo jogador estaria envolvido em situações de assédio, estupro, do que estava acontecendo um processo fora do país. E aí, devido a sérias pressões da sociedade em relação a esse caso desse jogador, ele acabou rompendo o contrato com o time, porque realmente a sociedade, a publicidade acabou exigindo isso. E aí é importante perceber que o contrato dele só foi rompido porque realmente algumas publicidades, algumas marcas acabaram ameaçando de tirar o contrato e tudo mais. Então isso é muito relacionado à questão machista, né? Uma atleta se manifestar politicamente é incorreto, mas contratar um jogador que tenha se envolvido com uma dessas questões relacionada a assédio, acaba que deve ter uma pressão social em relação a isso. Então, são essas situações que nos faz questionar, né, sobre como o esporte ele encara a questão mulher e homem dentro desse campo. E aí a gente nem está comentando aqui a questão salarial, que ainda é realmente bastante desigual. A gente pode ver, por exemplo, o caso da jogadora Marta, que é uma das melhores do mundo, que foi considerada uma das melhores do mundo, né? E aí ela ainda recebe um valor, uma quantia bem mais abaixo do que outros jogadores que não têm os mesmos prêmios. E aí isso a gente precisa debater, a gente precisa entender que a mulher ela está tomando espaço também no esporte, e aí eu não digo só futebol, mas todas as outras categorias que eram mais praticadas por homens. Então a gente precisa entender que essa dinâmica ela precisa ser quebrada, mas para ela ser quebrada ela precisa realmente a mulher que está sendo inserida dentro do esporte, ela precisa ter as mesmas condições de trabalho, ela precisa ter as mesmas condições salariais para que o esporte realmente consiga avançar em algumas questões, principalmente questões relacionadas à sociedade. No mais, a gente vai debater na nossa videoconferência, ok? E em sala de aula com os que estão agora presencialmente, tá bom? Bye!